Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e nós estamos mais uma vez aqui, para nós seguirmos sequência aí da nossa meditação sobre no caminhar da fé. Mas vamos fazer uma oração antes? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nós podermos estar aqui neste momento, Senhor, transmitindo a Tua palavra, de maneira que os Teus filhos possam ouvir, aprender e praticar, ó Deus, de maneira que eles venham ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém? Amados, graças a Deus. Tomar uma água maravilhosa, porque esse calor aí tá demais. Deixa eu tirar a tampinha aqui. Então nós vamos lá sobre o nosso caminhar da fé. Vamos abordar o assunto referente sobre a fé. É a reação humana à ação primária de Deus. A fé é a reação humana à ação primária de Deus. Deus determina, Deus garante e o homem tem que fazer por onde, para que tal resultado venha a ocorrer. Mas vamos caminhar, vamos ver o que a Bíblia diz. Marcos 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Veja bem, Jesus subiu ao monte, para orar, buscar a presença de Deus, ficou ali buscando o Senhor em oração, consagrando, e ficou um pouco de discípulos. Quando Jesus desceu do monte, encontrou ali uma discussão entre os fariseus e os discípulos de Jesus, pelo fato dos discípulos não ter conseguido expulsar um demônio da vida de um menino. E ali rapidamente Jesus dá uma palavra de exortação, depois Jesus orienta os seus discípulos que eles não conseguiram expulsar porque faltou consagração, jejum e mais oração. Mas o que me chama a atenção aqui é a questão do pai do menino. O homem chegou perto de Jesus e disse, olha, eu falei para os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Se o senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-me. Quer dizer que, veja bem, o milagre, ele ocorre mediante aquilo que Deus já tem determinado para nós. Primeiro, Jesus ordenou aos discípulos, porque deu a eles autoridade para expulsar demônio. Depois Jesus se ausentou dos discípulos e subiu ao monte. Então, o que ocorreu? Quando surgiu este homem com seu filho que estava endemoniado, o que me chama a atenção? Eles tentaram fazer alguma coisa, mas eles precisavam buscar mais, tomar mais posse do milagre. E o pai do menino ficou desacreditado se realmente o milagre ia acontecer. Mas a ação primária de Deus é que Deus já determinou a cura, Deus já determinou o milagre. E nós precisamos tomar posse deste milagre. Então, o homem chegou perante o Senhor Jesus e disse, olha, se o Senhor pode, faz alguma coisa. O que Jesus disse? Disse, tudo é possível ao que crê. Olha que coisa interessante. Jesus retrucou a palavra, dizendo para o homem, olha, tudo é possível àquele que crê. Não adianta Jesus estar ali querendo curar, realizar o milagre, se o homem não está crendo no milagre de Deus. A fé é a reação humana à ação primária de Deus. Assim eu falo para você, meu irmão, minha amiga, meu querido, tudo é possível àquele que crê. Não adianta você querer buscar, pedir, e se você não crer que Deus é capaz de fazer o milagre. Então, imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Outro texto fala assim, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Então, o homem revelou-se, primeiro ele diz, ele se humilhou, e exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha ausência, a minha falta de fé, a minha incredulidade. Então o pai do menino levou o menino para os discípulos orar, mas ele não estava crendo no milagre.
Então, como que Deus vai realizar o milagre mediante a fé se a pessoa não crer no milagre? Tá bom? Vamos correr aqui. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram bons testemunhos. Hebreus 11, versículo 1 e 2. Vamos estar abordando esta palavra. Vamos estar falando o que é a fé. É o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Pronto. Está um esclarecimento bem amplo sobre o que é a fé. Eu não preciso ver. A fé, ela não é palpável. Não, eu tenho que ver para crer. Né? Tem que, como Tomé, se eu não vê-lo, se eu não colocar o meu dedo onde foi colocada a lança, se eu não colocar o meu dedo onde foi colocado os cravos, de modo algum eu vou crer. Então você vai morrer na tua incredulidade, meu querido. Porque a fé é algo sobrenatural. Nós vamos entrar nesse assunto. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Eles ouviram falar das promessas de Deus e creram. Quando Abraão subiu ao monte para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, a qual Deus pediu, não era para matá-lo, mas era para provar a fé de Abraão. Nos diz o texto que quando Abraão levantou o cutelo, o anjo disse: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você teme a Deus. E Jesus, né, ele fala assim: Abraão viu o meu dia e se exultou e glorificou a Deus. Quando Abraão exerceu a sua fé na obediência, ele contemplou uma visão sobrenatural, contemplando Cristo como Cordeiro que havia de vir. Coisa tremenda. A fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-la à dimensão da realidade. Tá? Pastor, o que é isso? Né? A fé é agarrar a irrealidade da esperança e trazê-la à dimensão da realidade. O que acontece? Veja bem, eu creio no lápis? Creio, está aqui. Por quê? Porque eu estou vendo. Mas agora o que acontece? Eu não estou vendo. Então eu vou agarrar a irrealidade, porque eu creio na promessa de Deus. Há um fato que ocorreu, já falei isso na igreja algumas das vezes, quando nós fomos fazer a obra missionária em Dourados. Um dia, nós andando à noite, próximo ao lago, né, da casa da irmã Rita, né, e eu, a Marta, andando de noite, e eu preocupado com a obra, Deus nos mandou para aquela cidade para poder abrir igreja, para poder fazer a obra. Mas nós tínhamos recém-chegado, não conhecia o lugar. E eu questionando a Deus, Deus, como que nós vamos fazer a obra? O que o Senhor vai fazer? E eu andando, conversando com a Marta, era de noite, de repente, andando, beirando o lago, o Senhor falou para mim assim: você vai pegar peixe, e com as mãos. E eu fiquei assim, eu falei: Marta, eu vou pegar um peixe. Eu vou pegar. E eu desci próximo ao lago e eu vi um peixe, um pacu. E o Senhor falou para mim assim, com rapidez e agilidade: estenda as tuas mãos, rápido, na cauda do peixe, né? E puxa com rapidez. E eu puxei esse peixe. Nossa, um peixe que nem pescando com vara de bambu eu consegui pegar. Quando eu peguei aquilo, o Senhor disse: pega outro. E eu rapidamente fui lá, estendi a mão e consegui pegar outro. Irmão, isso é em realidade, isso é algo sobrenatural. E quando terminei de pegar, o Senhor falou para mim: assim será nessa cidade. Você vai pegar os peixes com as mãos. É algo sobrenatural. A irmã Rita mesmo, ela está em Portugal, ela pode confirmar isso aos irmãos. É algo sobrenatural. Então, a fé é agarrar a irrealidade da esperança e trazê-la à dimensão da realidade. Deus falou, eu tomo posse. Olha o que Deus falou para Abraão. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, Paulo escrevendo. Quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. Deus chamou a existência de uma grande obra em Dourados, mostrou para nós
confirmando em algo sobrenatural, mas nós ainda não estávamos palpando este milagre. Então a fé, ela traz a irrealidade da esperança e traz a realidade de uma dimensão sobrenatural. A fé é algo tremendo. Vamos lá, né? A fé consiste em aceitar a verdade de Deus em vez de eliminar esta verdade com falsas ideologias. Como assim? A fé consiste em aceitar, vamos dizer, a verdade de Deus em vez de eliminar esta verdade com falsas ideologias. O que acontece? Deus falou, Deus confirmou comigo este milagre. Nós pegamos o peixe, mas ali Deus falou diretamente, usando algo para mim inacreditável. Mas muitas das vezes poderia se ocorrer que eu poderia eliminar a verdade revelada de Deus mediante algo sobrenatural, com muitas das vezes falácia. Eu falo, não, isso é mentira, isso não vai acontecer. Às vezes eu poderia contar esse testemunho a alguém que não tem experiência com Deus e ele me trazer uma falsa ideologia, uma falsa esperança e eu renunciar a algo que Deus falou e abraçar uma falsa ideologia, uma falsa filosofia, um falso conhecimento. Não, Deus não vai fazer isso, não existe. Querido, o que a palavra diz, Lucas 8:49, enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Aí, em realidade, uma falsa mensagem chegou no ouvido de Jairo, a tua filha morreu, desista. Mas Jairo buscou a presença de Deus. A primeira coisa que Jairo fez foi buscar a Deus. A fé o levou a buscar a Deus primeiramente. Mas a ação humana é crer no sobrenatural de Deus. Mas vai vir o quê? Retaliações para que essa fé seja bloqueada. Antes que a fé de Jairo esmorecesse, Jesus disse para ele, creia somente, tenha fé. Você não clamou? Você não pediu? Agora toma posse. Ah, mas morreu. Psiu, toma posse. Minha irmã, toma posse. Meu irmão, toma posse. Você não pediu, você não buscou, você não clamou, você não pediu para ser um obreiro, uma obreira, você não pediu para fazer algo para Deus, você não pediu uma ação, a provisão de Deus para a tua vida. Então a primeira coisa que você fez, a ação primária de Deus, você tem que reagir de forma sobrenatural, crer. Você buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Então você vai crer. A fé é a atitude sensata e correta diante da confiança em Deus. A fé é a atitude sensata e correta diante da confiança em Deus. Não, Deus falou, realmente eu creio. Por mais que as circunstâncias dizem não, eu creio. Eu não vou mudar meu pensamento. Eu não vou abrir mão. Eu creio. Eu creio. Com todo o meu coração, eu creio. Filipenses 4, versículo 11, a seguir fala assim, não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstâncias. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que fé extraordinária. Mesmo que Paulo passasse por várias dificuldades, ele era uma pessoa sensata. Ele sabia que Deus supriria as suas necessidades. Então, quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece dentro de mim, eu não vou abrir mão. Eu posso passar algumas privações. Eu posso passar até fome.
mas eu creio que o meu Deus me fortalece. Eu creio que o meu Deus vai entrar com provisão. Então a fé é a atitude sensata e correta diante da confiança em Deus. Você precisa confiar. Não é porque hoje você está passando um momento difícil que você vai renunciar à tua fé. Não, querido, Deus tem um tempo e a hora certa dele agir. Deus tem o momento certo dele trabalhar. Glória a Deus. A fé é reação humana, né? A ação primária de Deus. Vamos lá. No caminhar da fé, você decide que nível pode, né? Que nível você pode ficar. Se no nível natural, né, ou a fé natural, ou no nível sobrenatural. Eu abordei esse aqui interessante, porque você vai decidir. Aquelas pessoas que confessam a Cristo como Salvador, glória a Deus, o nome dela já está escrito no livro da vida, ela vai morar com Jesus na eternidade, e de lá ninguém tira o nome dela, graças a Deus que ela confessou Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí tem um nível sobrenatural. Aí eu decido para a minha vida. Eu decido qual é o nível que eu quero. Então, o que a palavra diz? Primeiro, como obter a fé? Como obter esta fé? Vamos lá? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Então, se eu quero obter uma fé sobrenatural, além desta fé natural que temos ao confessarmos Cristo como Senhor, eu tenho que aprender a ouvir a palavra de Deus e crer no poder da palavra de Deus. Querido, somente alguém que crer no sobrenatural vai crer que um machado flutuou como um isopor sobre a água. Lembra quando o Eliseu desceu com a equipe de profeta ao Jordão para cortar lenha, para que pudesse ampliar o lugar onde eles estavam? Quando um dos moços ali cortaram madeira, né, pegou um machado, levou, e quando ele foi lançar para cortar, o machado saiu do cabo e caiu no rio. Chamou o homem de Deus, ele orou, pegou madeira ali, orou, e o machado flutuou sobre as águas. Querido, aonde já se viu na história, dentro da ótica humana, que o ferro flutua sobre as águas? Esta é uma fé sobrenatural. Então a fé vem pelo ouvir. Você tem que ouvir a palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus, guardar no teu coração. Esse é o primeiro passo para você obter a fé. Essa fé sobrenatural, ela não é baseada pela razão que os nossos sentidos físicos nos dizem, mas uma fé que crê com o coração. Por quê? Dentro da razão, da lógica, é impossível um ferro flutuar. Realmente é. Mas a fé é inquestionável. Dentro da razão humana, é impossível o mar se abrir para que quase 3 milhões de pessoas passem em seco. Isso é ilógico na fé, baseada na razão. Por isso que alguns acham que é loucura. Sim, querido, porque a fé sobrenatural é inquestionável. Dentro da razão, é impossível o morto, depois de 3 dias, ressuscitar. Mas a fé sobrenatural, que vem do coração, faz com que nós venhamos crer. É algo tremendo. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, não da razão, mas do coração, né? Dando glória a Deus e estando certíssimo da fé do coração, de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer, para cumprir. Romanos 4, versículo 18 a 21. Deus prometeu a Abraão, fez promessa de um filho, já estava com quase 100 anos. Na lógica humana, na mentalidade da lógica humana, é impossível Sara com 90 anos ter um filho. É
É impossível na lógica humana, mas a fé sobrenatural, ela não age pela razão. A pessoa crê. Abraão nos fala assim, o versículo 20, ó, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu creio no milagre, eu tomo posse do milagre. Deus, primeiramente, já determinou o milagre para a minha vida. O milagre já está determinado, o milagre já está escrito na eternidade, e ele vai se realizar aqui na terra, vai se cumprir aqui na terra, porque eu creio, e você tem que crer também, e tomar posse do milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Faz com que, ó Deus, nós venhamos tomar posse do milagre. Pai, o Senhor tem providência para os teus filhos. A palavra já está no coração de cada um deles. Pai, sobre a minha fé e a fé dos teus filhos, unindo a nossa fé, eu quero determinar o milagre, Deus, a provisão financeira para a tua filha, para o teu filho, a cura, Deus, sem enfermidade física, aonde estiver alojado este mal, seja câncer, seja AIDS, não importa que tipo de enfermidade seja, mas eu quero determinar o milagre agora. Entra nesta casa, entra no meio desta família, vai agindo com cura. Essa pessoa que está no hospital, acamado, desenganado pela medicina, vai agora agindo com milagre. Nós unimos a nossa fé, meu Deus, porque nós cremos na existência do milagre, que a tua filha, que os teus filhos tomem posse do milagre. Meu Deus, essa empresa não vai fechar, esse projeto não vai cair por terra, porque nós unimos a nossa fé e tomamos posse do milagre. Nós chamamos a existência do milagre. Na mentalidade natural não existe, mas na mentalidade sobrenatural, sim, nós tomamos posse e chamamos a existência deste milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Querido, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus preparar, estaremos aí novamente para a glória de Deus. Amém, amado? Eu creio na bênção e na vitória em nome do Senhor Jesus.